Boa noite a todos. Hoje vamos praticar. Tem muita coisa ali de quiche, tem coisa, informação de geradores. E hoje eu quero ver se vocês estão aí com o conteúdo na ponta da língua. Vamos nessa, né? Gerador elétrico, né? Isso aí a gente já falou em outras aulas. É um dispositivo que transforma uma certa forma de energia em energia elétrica. Ali nós temos a pilha, nós temos a bateria de carro, nós temos a hidrelétrica, nós falamos um pouco da hidrelétrica no sábado, falamos desse dinamozinho da bicicleta, não foi? Falamos do catavento do menino, tá aí, ó. Trouxe toda essa informação só para lembrar. Na nossa aula de reposição, a gente falou justamente desse tipo. Ali tem energia formada a partir da água, né? Energia hidrelétrica, renovável. Nós temos também energia eólica, renovável, só as energias puras aí. É o que a gente está mais acostumado. Como é que se comporta o gerador? O gerador é aquele cara que vai fornecer a tensão, a DDP, para o circuito. Mais uma coisa que vai ficar atento. Ó. Todo gerador, ele acaba, gente, ó, tendo uma resistênciazinha. Dentro dele, ele vai acabar perdendo energia, vai dissipar energia. Ele vai sempre perder alguma coisa, seja pela resistência do fio, seja pela resistência da tomada, o que chega. Nem sempre chega no total, nem pode chegar, porque pela segunda lei de Ohm, como vocês viram, na segunda lei de Ohm, o comprimento de qualquer condutor ele vai gerar uma resistência. Então, aí você tem a DDP, né? Tem aqui, nessa parte aqui, nós temos a resistência interna de um gerador, que ela é um consumo bem menor do que o receptor. Porque o receptor é aquilo que você tem em casa, é a TV, é a geladeira, o ventilador, nada que transforme em térmica, né? Então, aí nós temos aí. Passando, então, o gerador ele gera uma força eletromotriz. O U, nesse caso, quando vocês veem, deixa eu aumentar. O U aqui está dando para ver aí, né? Quem está no CPU dá para ver. Quem está no celular está sofrendo. No celular depois amplia. Então, você tem aqui o U. U é o que sai nos terminais do gerador. Nos terminais do gerador é justamente a DDP utilizada, útil. É aqueles dois pontinhos na tomada. Você vai ligar lá e aí o receptor vai pegar aquilo ali. Então, ele tem a resistência, né? Esse U esse U ele vai ser fixo lá, porque o gerador já vai fornecer aquela quantidade ali. Então, a utilizada já foi calculada até a perda ali que ficou no gerador. Ele vai utilizar no receptor, esse U já é a total. Cuidado, para não confundir. Para o receptor, esse U é a total, porque aqui ele está recebendo. Só que ele lá dentro tem resistência. Aí ele vai consumir mais. Aqui, a equação do gerador. Na verdade, alguns botam assim, né? Mas eu poderia ter escrito assim, ó. Deixa eu apoiar o braço aqui. Eu poderia escrever assim, né? É igual a utilizada mais a dissipada, que é Rzinho vezes I. Aqui é dissipada no gerador. Ou seja, esse é a total que o gerador produz. Só que ele vai passar por circuito essa aqui, ó, a U. Essa aqui ele já bate para o receptor, porque ele mesmo consumiu essa DDP. Então, ela ficou lá no gerador. Tá? O gerador ideal é aquele onde ele não tem resistência interna. Então, ele vai ceder ao sistema
toda a energia que ele tem, ó, sem roubar nada, porque a resistência interna dele é zero. Aí, nesse caso, U é igual a E. A utilizada é a própria total, certo, gente? O gráfico do gerador. Então, a corrente de curto-circuito, eu tenho E. E é a total que vai, né? Então, a corrente, pela lei de Ohm, como é que nós calculamos corrente? Corrente é E sobre R, ou U sobre R, ou tensão sobre R, ou voltagem sobre R. Estamos falando da mesma coisa. Então, a tensão sobre R. Então, se eu quero saber de curto-circuito, é a maior corrente que aquele gerador vai suportar. Senão, ele vai embora. Então, eu tenho a DDP-E, que é a total. No gerador, a total é E, que é a que ele tem, mais a que ele perde na resistência interna, mas ele tem E, certo? Que é tudo que está ali. Sobre a resistência interna. Então, E sobre R. Então, você vai achar a corrente de curto-circuito, que é a maior corrente que esse gerador pode ter. Associação de geradores. O que é que vocês percebem com essa figura? É uma associação de geradores em série. Eu quero que vocês me digam aí o que é que vocês perceberam. E somou, né? Isso. Somou. Quando ele aí somou, né? Isso. Quando Somou em série. as DDPs. E se eu tivesse as resistências internas? A pilha não tem. Digamos que fosse um gerador. E eu tivesse resistência interna. Ia ser um pouquinho menor, mas, de qualquer forma, somaria. Tá? Somaria essas DDPs aí, certo, gente? Professor, essa resistência interna vem negativa para botar na conta ou ela é colocada de outro jeito? Não. Entenda. Se eu voltar a figura aqui, ó, na parte que eu risquei, perceba que ela está o quê aqui? Ó? Esse E aqui é a DDP total do meu gerador. É a que ele vai fornecer para o circuito, que é utilizável, mais a que ele forneceu, que ficou na resistência interna dele. Mas, de qualquer forma, ele produz essa energia toda. Embora que uma parte ficou aqui, mas para o sistema não vai abalar em nada, porque ele já tem um cálculo para que ele dê para o sistema já tirando o que ele consome. Então, a utilizável, ó, eu fico aqui. Então, esse é a total do sistema. Então, se eu quero saber a utilizada, vai ser a do gerador menos a DDP, a dissipada pela resistência interna. Por isso que é chamado U dissipado. Porque é dissipado pela resistência interna, é roubada do circuito. Se ele não tivesse resistência interna, como está aqui no gerador ideal, todo o sistema, se a bateria lá era 12,05 volts, se a bateria deu 12 volts para o sistema, é sinal que alguma coisa interna dela lá consumiu aquele meio. E isso foi dissipada justamente pela resistência interna, certo? Entendeu, Beatriz? Aqui, ó. Então... Pronto, entendi. Né? Na lei de Kirchhoff tem essa coisa dos sinais, mas eu vou dar umas dicas aqui. No olhômetro, vocês são fera no olhômetro. Olhou, diz, pá, é assim. Aí eu gosto assim, é papo. Sem enganação. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Pronto, acabou. Tá, né? Vamos lá. Então, em série, gente, o comportamento dos resistores é igualzinho. Você lembra lá em série? O que é que vai acontecer em série lá? Você vai somar, não é isso? Os resistores. E as DDPs também, ó, você vai somar. Em paralelo, o que é que vocês perceberam? Paralelo dividido, né? Hã? É que nem a tensão. Ela É a manteve. tensão, né, na verdade. Isso. A DDP, a tensão elétrica, a voltagem, você viu que permaneceu a mesma. Mas por que fez isso? Para que cara burro, né? Uma pilha já dava 1,5, para que botar duas pilhas?
Alguém sabe por que isso? Podem falar. Eu gosto quando vocês falam, gente. Demora menos. Fica gravado a voz de Ele vai vocês. diminuir a corrente, né? Hã? Ele vai diminuir a corrente. Corrente é... Qual corrente vai ser dividida? Não diminui, não. Corrente é DDP sobre R. Josenildo está falando ali. Ó. O microfone, Josenildo, sai de dentro do banheiro para falar. Não estou dizendo a corrente não diminui, não. Ela... Ela aumenta. Por que ela a aumenta? corrente. Porque ela é proporcional à tensão. No caso, a resistência vai manter a mesma. Então, não? Se mantém a mesma, é a DDP. Lembra lá quando nós estudamos Lei de Ohm? Em paralelo, a DDP é igual. Então, eu só posso associar baterias com a mesma DDP, em paralelo. Certo? Elas precisam... Elas comentam se ela não estiver ligada em paralelo. Né? Agora, imagine, se eu tenho duas resistências aí de 20 de cada bateria. Quanto ia dar resistência agora em paralelo? Quando tem duas baterias, se ligar em paralelo também, não aumenta mais nada. Pode ligar outra bateria aí. Né? Pode ligar. Outra, 5 baterias, pode ligar aí, não dá nada. Não muda nada. Ô, Xan, que é isso? E a minha corrente? Está ligado em paralelo? Está em paralelo. Então, não altera não. Agora se mudar, altera. Não, ó, não altera a voltagem, porque em paralelo a voltagem é a mesma. Não altera a voltagem. A voltagem é a mesma. Agora, você tem que lembrar o comportamento do resistor. A bateria, como a gente falou, o gerador ele tem uma energia interna, ele tem algo que dissipou ali. Então, se ele tem uma resistência ali, o que é que rola? Aumenta a duração. Por exemplo, professor, está entrando um transformador desses de rua, né? Que remete para a gente 220. Mas ali a gente está falando justamente de alternada. Ele entra mais, 380, né? Só que funciona mais ou menos assim, né? Mas lá é corrente alternada. O que é que ele faz? Ele tem uma bobina menor, onde ele recebe uma tensão, e aí ele tem um outro lado, ele tem um campo de bobinas maiores, que vai fazer o quê? Vai elevar. Elevar justamente pelo que a gente falou na aula anterior. Depois o senhor leva a gente para ver um teste, viu? Daquele de pegar um transformador e o senhor botar um... Aí depois tem um enterro coletivo. Professor, Ei, professor. Oi. O senhor pode repetir o que é que acontece na em série e depois em paralelo? Que eu estava aqui, eu esqueci. Em série aqui, ó, quando eu ligo as baterias em série, acontece isso. Ó, elas somaram as DDPs, né? Eu tinha uma bateria de 1,5 V, juntei com outra, tem 3 volts. Só que, quando eu vou botando isso, a corrente ali na anterior, na foto 1, o que é que acontecia com ela ali antes? A corrente demorava mais tempo ou menos tempo para chegar lá? Isso esporadicamente, que a gente sabe que o tempo é irrisório. Mas, digamos que agora você aumente a quantidade de bateria. Para a corrente chegar de um ponto a outro, os elétrons aí vai ter que passar em um bocado de brejo. Porque em série vai somar todas as resistências da bateria. Em paralelo, por que é ligado em paralelo? É quando eu quero uma mesma voltagem, só que eu quero uma maior intensidade de corrente. Porque em paralelo, se eu boto duas resistências em paralelo de 20, qual é a resistência equivalente final? 10, né? Acertou, miserável, que a gente é professor. Isso mesmo. Duas em paralelo de 20 vai dar de 10. É aquele mesmo esquema, né? 20 vezes 20 sobre 20 mais 20. 20 vezes 20, 400. 20 mais 20, 40. 400 sobre 40 dá 10. Exatamente. Isso aí, Daniel. Aí, Daniel acerta. Ele disse que só não acerta de múltipla escolha. Mas esse cara é um gênio, rapaz. É meu aluno. Então, o Daniel aí, ele falou que é o correto, gente. A corrente, ela aumenta. Por quê?
pela lei de Ohm, a corrente, lembra ali que a gente mostrou antes? A corrente é o quê? Ó? A corrente é a DDP sobre a resistência. Se eu diminuir a resistência, eu tenho uma melancia para dividir com 2 pessoas. Vão ficar com a barriga cheia. Agora divide por 10. Você vai ficar com vontade de comer outra fatia. Certo? Então é isso. Ó. Então a corrente ela vai aumentar. Certo, gente? Por isso que em alguns aparelhos justamente colocam as tensões em paralelo. Aqueles rádios de pilha antigos, a gente vai fazer um rádio, né? Hoje eu vou falar sobre o nosso rádio, a montagem do nosso rádio. Nossa prova A3. A montagem do nosso rádio. Tem vários modelos, aí vocês vão ficar escolhendo vocês, mas a gente vai estar falando hoje aí sobre o nosso querido rádio. Amanhã, na aula junto com o Paulo, eu vou estar passando as datas para o feedback, para a gente já começar. Vamos dividir grupo de 5 pessoas, lembrando que terá um vídeo, e esse vídeo tem que aparecer 5 pessoas. Nem que um apareça e fala, vejam aqui que as baterias estão ligadas em série, logo nós teremos uma DDP de quanto? Né? Tem tudo isso. Tem, às vezes, a bateria em paralelo, é justamente que eu quero que aumente a corrente. Então, você grava um vídeo mais bonitinho, assim, ó, tipo um cara que sabe muito, nem que sabe gravado. Fica no meu grupo. Eu sou orientador, gente. A gente vai estar... Sempre vocês vão estar dando feedback, aí vai mostrar um pré-vídeo para mostrar como foi. Você não precisa também saber soldar, né? Você vai procurar alguém que sabe soldar, tal. Mas aí você pode dizer o passo a passo, ou a pessoa soldar, você filmar o time-lapse, né? de toda a solda, até o funcionamento. A gente pode comprar um rádio pronto e abrir só para explicar a parte interna? Eu tenho outros segredos para revelar. Eu posso revelar individualmente cada grupo. Eu posso dar um empurrãozinho, eu vou ser atenção. Né? Eu lembro que na escola, na minha época, a gente tinha que fazer isso. E nós fizemos uma peça, um teatro, para mostrar toda a atenção. Então, os elétrons eram os meninos que iam para a escola. E tinha o vilão, Resistêncios, e o seu ajudante, Bad Aquecimento. Né? Eles atacaram o Super Ampere. Super Ampere ia conduzir Resistências. E Bad Aquecimento, né? Também é bom, o ajudante, Beatriz. Então, a gente fazia todo o trâmite para as pessoas entenderem, né? E, atenção, era o mestre Têncios Miyagi, né? Era um ser oriental que falava impulsionava todas as funções ali para Super Ampere exercer o seu caminho corretamente, né? Mas ficou bem legal, gente. Teve uma parte que o Resistência ficava treinando com o Bad Aquecimento as falas. Aí o Bad Aquecimento acostumou tanto a falar a fala do Resistência, que aí a amiga nossa que estava nessa parte aí olhou para Bad Aquecimento e falou: tá comendo bosta, Bad? Essa fala era minha. Até hoje eu rio disso, gente. Vamos lá. Então, o receptor, gente, é justamente a enceradeira quase a gente não vê hoje, né? Mas antigamente, quem tinha aquele piso vermelho, né? Pise sem dó, é cera dominó. Isso aí não é do tempo de vocês, não, gente. É preto e branco ainda. Tenta procurar na internet depois, cera dominó. Aí foi meu pai que me contou, viu? Aí eu só vi cera cardeal. Eu alcancei aquela cera vermelha ainda. A da vermelha, né? Que a gente ia brincar, os joelhos depois da gente ficavam ali. O joelho e os pés, todo vermelho. E passava enceradeira, né? Tinha todo um princípio ali. Então, a sua geladeira, esses são os receptores. Quando a gente está fazendo aquele circuito, gente, e aí você tem um gerador, que é as tomadas. O gerador ali está funcionando como uma tomada. E o receptor são justamente
os eletrodomésticos lá da sua casa. É a geladeira. Na prova de vocês, eu botei uma geladeira, até o pinguinzinho eu botei em cima, ficou bonitinho. Entendeu? Aí tem lá a geladeira, tem ventilador, tem enceradeira, né? Nada assim que é dispositivo que transforma a energia elétrica em outra modalidade de energia, desde que não seja totalmente em energia térmica, né? Nas resistências lá que bota e aquece a água, né? O símbolo do receptor. Olha, lembra o símbolo do gerador? Qual é a diferença? Quer que eu volte lá para vocês verem? Olha a corrente. A corrente no gerador, ela vai do menos para o mais. Então, ela tem que passar pelo menos e ir para o mais. Assim é o gerador. Já no receptor, nosso querido receptor, a gente não vive sem receptor, uma TVzinha, um computador, pá. Né? A não ser que a gente vá para a roça. Então, ó, nesse caso, no receptor, ele recebe no positivo e passa pelo negativo. Então, quando no circuito de lei de Kirchhoff você escolhe o lado que você vai definir o seu circuito, você tem que definir em que rotação vai ser a melhor escolha. A melhor escolha é sempre passando no gerador, que são maior do que o receptor. O gerador sempre vai produzir a maior DDP do que o receptor, senão ele não liga. Certo? Então, o receptor sempre vai passar pelo mais quando você define o seu circuito, a rotação do seu circuito. Isso a gente vai ter no exercício, eu vou dar uma dica bem legal para vocês. A força contra a eletromotriz, você está vendo ali, o Uzinho é a tomada, certo? Que é a DDP útil. E o E', ele recebe toda uma DDP ali dentro. Digamos, ele recebeu 12 volts. Só que o que acontece? Internamente, todo circuito ele tem uma perda de energia. Mas a soma dessa perda, mais a soma da energia que entrou, vai dar o E', que é a total que o aparelho está recebendo, que o receptor está recebendo. Por isso é chamado de força contra a eletromotriz, E'. Então, ele recebe sempre a útil. A útil é maior do que ele. Todo mundo concorda? A útil é maior que a E. Porque ele vai ter resistência interna e lá ele vai alimentar e tal. Então, ó, a equação do receptor. Ó. Então, a útil é a soma do que ele consome mais o que a placa dele, o circuito dele consome. Essa soma as duas aí. Ó. A DDP do gerador é o U. É a total. No receptor, a total é U. Lá no gerador, a total é E, gente. Não confunda. O Ezão no gerador é a total. Mas ela vai fornecer ao circuito o U. Porque nele ficou alguma tensãozinha lá dissipada. Ok? Então, no caso para você saber quanto a sua TV está alimentada, você quiser saber a linha, vai ser aqui entrou, que é o U, certo? Aqui entrou o U, né? Diminuído aqui, né? Você diminui pela que o próprio receptor, o próprio aparelho consumiu. Aí você vai encontrar justamente a tensão que o aparelho usa na real. Porque vai ter ele tem que receber para que perdeu e tem que receber para alimentar ele. Tá? Tirar aqui. Vamos lá. O gráfico dele, aí quanto mais ele receber lá, ele vai recebendo, chega uma hora ali que ele não tem ali, ó. Ele vai para o infinito, ali nazinho. Então, vou recebendo, vai aumentando, né? Vai aumentando a corrente.
Porque vai depender do que eu chego de utilizada, né? Aqui vai chegar justamente na que eu tenho uma DDP de partida, uma que consegue me ligar. É igual uma lâmpada, não sei se vocês já viram um resistor variável. Você vai aumentando a resistência ou diminuindo, a lâmpada vai aumentando a intensidade. Ou seja, a lâmpada é seu receptor, está recebendo ali e tal, e ela vai aumentando a intensidade à medida. Mas vai ter uma hora que ela não suporta uma DDP maior. Tanto que quando você compra os aparelhos bivolt, lá tem, né? De 110 a 240. Não é bota nem 220, já bota com a sobra grande. Então, até ali, ele sustenta. Passou disso, ele queima. Por isso que nós temos o DPS, Dispositivo de Proteção de Surto, para não dar esses picos de tensão e queimar os aparelhos. A lei de Kirchhoff, isso aí já foi falado, tem os nós. Por exemplo, aqui, vem uma corrente ali, ó, I1, I2. I1 e I2 se juntaram e depois dividiram ali para I3 e I4. Ou seja, a soma das correntes que chegam é a mesma soma das correntes que saem. Lei das malhas. Aqui, a dica que eu falo é você sempre escolher no sistema, ó, se eu escolher esse sentido, ó, o sentido da corrente, o sentido para definir a minha resolução da malha, certo, gente? Eu defini aqui, nesse sentido, que a corrente está fazendo isso. Aqui eu só tenho uma malha. Então, eu defini o I assim. Aí, por exemplo, se eu estou nesse sentido, E4 vai começar passando aonde a corrente? De que polo? Negativo. No negativo, não é isso? Então, significa o quê? Desculpe, gente. Significa que E4 ele é um gerador, porque passou no negativo. Aqui, E1 passou no negativo, então ele é um gerador. Já no E2, passou onde? Primeiro no positivo. Então ele é um receptor. Aqui de novo, E3, passou de novo no positivo. Então ele é um receptor. Mas, professor, como é que a gente vai definir isso? Lá você está vendo os valores, gente. No circuito, você está vendo os valores. Tá ok? Se você vê os valores, então você vai definir por onde passar por mais geradores. A DDP dos geradores tem que ser maior do que a dos receptores, não da BO. Então, a DDP total, a soma de todas as DDPs do circuito, Boa noite. tem que dar? Aí eu vou rodar o dado aí, hein? Hein, gente? Zero. Zero. Não é, mano. Bota no Google. Número aleatório. De 1 a 10. Vamos gerar. 9. Eu e 8. Logo. O Logo não vai querer tirar, né? Gringo. 10. Ele é gringo, porra. Ele não conhece os caras. 9 e 10. Eu e os Zeus. Bora, Zeus. Ah, rapaz, ó. Parou, ímpar. Tá jogando. Peguei no flaga. Tá gravado. Zeus. Vai, eu espero. Senão os caras vão ficar com viadagem, você sabe. Os caras vão ficar com viadagem. É, Vitória, é? Ah, ele não foi, eu também não vou, não. Vai, viado. Mas, rapaz, pegamos no flaga. O cara tá no jogo. Bonito. Vou mandar esse vídeo para papai. É de massa, você acabou de rir. Então, gente, voltando para cá. Nós temos aí a soma das DDPs na lei de Kirchhoff tem que dar zero. A soma de todas as DDPs tem que dar zero.
A aula tá boa, né, Augusto? Pessoal, e aí ele falou, escolhe aleatório. Eu falei, pô, também pode ser aleatório. Eu já ia falar assim, quando escolhe aleatório, se deu negativo, é porque você escolheu o sentido errado. Mas aí ele falou, os caras é gringo, vai matar a gente tudo, cara. Aí já foi. É você colocando seus fundos de tela aí de outros países, aí a galera já tá achando. Você é gringo. E vai matar os caras aí. Então vamos lá. Os caras se empolgaram com minha aula. Já pegou a resistência ali, meteu para dentro. Aqui, gente. Não era. Aqui era. Aqui eu tenho que puxar para o. Eu tenho que parar o share e abrir o PowerPoint. Porque no share eu posso riscar, certo? Então, vamos abrir o PowerPoint. Porque tem perguntas. Perguntas precisam... Só rapidinho. A aula de sábado foi a introdução para a aula de hoje, né? A aula de sábado foi a introdução para a aula de hoje, né? Porque eu terminei ela em geradores. O começo da aula, a continuação dela é depois da prova... O começo é depois da prova A2. Aí a gente retoma o começo, aí só que a gente vai trabalhar agora uma parte mais difícil, os cálculos. Os cálculos não vão ser tão simples como a gente tem aqui. Então, gente, a recomendação que eu falo para vocês é a seguinte: não vacilem nessa prova. Escrevam o máximo que vocês puderem, porque são 2 pessoas corrigindo. Escreva a informação, faça as contas de mão. Não quero nada escrito, eu quero um papelzinho de ofício lá. Questão 1, tira Professor, foto. Oi, Carol. Vá para Aracaju corrigir as provas com Paulo. Não deixe ele sozinho nesse momento, por favor. Vamos estar online, a gente vai charear a prova de vocês. Bem, aí vamos ver a prova de Carol, ela vacilou aqui, ó. Perdeu, corta você tudo. Corrige de A a G e o professor corrige do... Esse negócio tá errado, viu, professor? Pode corrigir junto. Eu acho Pode morar aqui perto, gente. Deixa ele corrigir só o cabeçalho, assim. O negócio aí de corrigir junto não vai dar certo, não, viu? Vocês podem corrigir junto e a gente não pode fazer a prova junto? Tá errado. Não é? Na verdade, gente, não deixe de responder. Se tem, a prova está com vocês, tem uma informação, a consulta. Pode me ligar, professor, eu não estou conseguindo, eu dou uma luzinha. Mas não fique sem responder. Sabe por quê, gente? Vocês precisam de toda a nota possível. Então, não perca nada, nem um décimo nessa prova. Apresente tudo que pede na prova. Estejam atentos. Tem gente que tem preguiça o texto vocês final. estão fazendo um curso. Não é? Tem que fazer o texto final também, né? Juntando o caso com as respostas. Tal. Tudo, aquela mesma coisa, mesmo padrão. Né? Respondendo os critérios, vai estar os critérios prontos. No texto, gente, sejam bem inteligentes. No texto, você não precisa botar número. Você pode citar assim, né? Conforme os cálculos efetuados, houve uma correção, né? E teve uma perda de 15. Mas o 15 você não bota número, você escreve 15 ohms, né? 15 ohms, escreve 15 ohms. Faz um textinho bonitinho, porque na prova do semestre passado, teve coisa que a gente relevou porque era a primeira vez de vocês fazendo prova online, essa coisa. E agora, na Ânima, os arquivos ficam lá, certo? Vocês vão postar no Live e tal. Outras pessoas têm acesso, outros professores têm. Então, o que é que acontece? Por favor, pelo amor de Jeová, né? Escrevam tudo, façam os cálculos, tire ali a fotozinha, página por página, joga tudo no Word e bota um arquivo só e joga em PDF. Que nem aqui, ó, o slide. Eu não tenho slide em PowerPoint, mas depois eu jogo em PDF. A mesma coisa, o slide aqui é um conjunto de fotos, de informação. Você pode até salvar sua prova no PowerPoint e depois salvar em PDF. Vai dar no mesmo, entendeu? Fica até mais fácil para se corrigir do que uma prova muito solta.
Aí acaba aborrecendo o professor, aí o professor já fica chateado. Entendeu? É dicas, dicas. Então, muito cuidado nessa hora